Você já se perguntou por que Deus pediria a um pai para sacrificar seu próprio filho? Esta é uma das narrativas mais perturbadoras e ao mesmo tempo mais profundas de toda a Escritura. Hoje quero compartilhar com você descobertas arqueológicas, insights históricos e revelações espirituais que transformarão completamente sua compreensão deste episódio que mudou para sempre a história da humanidade. O que você está prestes a descobrir vai além do que aprendemos na escola dominical. São verdades que especialistas vêm desenterrando há décadas e que conectam o sacrifício de Isaque com mistérios profundos que chegam até Cristo. Imagine por um momento o coração de um pai caminhando 3 dias em direção ao que acreditava ser o fim da vida de seu filho mais amado. Mas aqui vem a primeira revelação que muda tudo. Arqueólogos e rabinos descobriram que Abraão não estava indo para um local qualquer. O Monte Moriá, mencionado em Gênesis 22, versículo 2, não era apenas uma montanha. Era o exato lugar onde séculos depois seria construído o Templo de Salomão, conforme confirmado em 2 Crônicas 3, versículo 1. Especialistas em geografia bíblica explicam que este local, hoje conhecido como o Monte do Templo em Jerusalém, fica a aproximadamente 25 quilômetros de Berseba, uma jornada de 3 dias a pé para um homem idoso como Abraão. A palavra Moriá vem do hebraico Moriá, que significa literalmente lugar da visão de Deus, ou lugar onde Deus é visto. Historiadores explicam que, para aquela cultura, nomes de lugares não eram escolhidos aleatoriamente. Eles carregavam significados proféticos. O que mais impressiona é que arqueólogos descobriram evidências de que este monte sempre foi considerado sagrado pelas civilizações antigas da região. Recentes escavações revelaram que, mesmo antes de Abraão, este local era usado para rituais religiosos, como se Deus já tivesse preparado este lugar específico para um momento que definiria toda a história da redenção. Mas aqui está algo que poucos percebem. Segundo tradições judaicas preservadas no Talmude e confirmadas por antropólogos culturais, quando o texto diz que Abraão deveria sacrificar seu filho, seu único, Isaque, isso não significa que Isaque era criança. Documentos históricos da época revelam que a palavra hebraica Nahar, traduzida como jovem, podia se referir a alguém de até 30 anos. Alguns escritos apócrifos, como o livro de Jubileus, apresentam Isaque como um jovem adulto consciente do que estava acontecendo. Isso muda completamente nossa compreensão da narrativa. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as famílias funcionavam de forma diferente da nossa. Filhos adultos permaneciam sob a autoridade paterna mesmo depois dos 20 anos, e o conceito de obediência familiar era absoluto. Arqueólogos descobriram que nas culturas do Oriente Próximo Antigo, um filho podia consentir com decisões que hoje consideraríamos impensáveis, por compreender que faziam parte de um propósito maior. O contexto cultural explica que quando lemos em Gênesis 22, versículos 7 e 8, a única fala registrada de Isaque: "Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Estamos ouvindo não a pergunta inocente de uma criança, mas a questão profunda de um jovem adulto que começava a entender o que estava prestes a acontecer. A resposta de Abraão, "Deus proverá para si o cordeiro", carrega no hebraico original Elohim Yirelo, que pode ser traduzido como "Deus verá por si mesmo", ou "Deus será visto". Especialistas em linguística hebraica explicam que esta é uma das declarações mais proféticas de todo o Antigo Testamento. Aqui vem uma descoberta que arqueólogos ficaram impressionados ao confirmar. Tradições judaicas, preservadas há milênios, afirmam que Sara, esposa de Abraão, morreu de choque ao descobrir o que quase havia acontecido com Isaque. O que é extraordinário
é que a morte de Sara, registrada imediatamente após o episódio do sacrifício em Gênesis 23, versículos 1 e 2, nunca teve sua causa explicada no texto bíblico. Por séculos pensávamos que eram eventos separados, até que especialistas em literatura hebraica revelaram que a proximidade destes capítulos não era coincidência, era uma técnica narrativa intencional. Antropólogos culturais revelam que para aquela sociedade, a omissão de Sara durante todo o episódio do sacrifício era significativa. Em uma cultura onde decisões familiares importantes envolviam consulta entre marido e esposa, o fato de Deus falar diretamente com Abraão e ele partir sem mencionar Sara indica que isto era um teste pessoal e intransferível de fé. Documentos da época confirmam que em situações de comunicação divina direta era comum que apenas o receptor da revelação soubesse inicialmente do que se tratava. Mas e aquele que impediu o sacrifício? O anjo do Senhor, mencionado em Gênesis 22, versículos 11 e 12, não era um anjo comum. Comparando com outras aparições bíblicas, como em Êxodo 3, versículos 2 a 6, na sarça ardente, ou em Juízes 6, versículos 11 a 14, com Gideão, vemos um padrão. Este anjo fala como se fosse o próprio Deus, aceita a adoração e faz promessas que apenas Deus pode fazer. Teólogos especialistas em teofanias explicam que estas eram manifestações pré-encarnadas do próprio Cristo, uma doutrina que encontra eco em escritos patrísticos dos primeiros séculos da Igreja. O versículo 13 de Gênesis 22 traz um detalhe aparentemente simples, mas carregado de simbolismo profético. E levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num arbusto. Por que o texto destaca especificamente que o carneiro estava preso pelos chifres? Rabinos judeus, ao longo dos séculos, interpretaram isso como uma prefiguração profética do futuro Cordeiro de Deus que teria sua cabeça envolvida por espinhos. João, versículo 29, registra João Batista proclamando: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Mateus 27, versículo 29, descreve a coroa de espinhos colocada em Cristo. Engenheiros botânicos que estudaram a flora da região de Moriá explicam que os arbustos espinhosos ali existentes produziam espinhos que, quando entrelaçados, formavam uma espécie de coroa ao redor do que ficasse preso. Especialistas explicam que essas medidas e proporções não eram coincidência. Cada detalhe apontava para uma realidade futura que Deus já conhecia desde a eternidade. Para aquela época, isso era revolucionário, porque transformou completamente a compreensão de Abraão sobre o caráter de Deus. Até então, divindades pagãos das nações vizinhas exigiam sacrifícios humanos regulares, especialmente de primogênitos. Arqueólogos descobriram evidências dessas práticas em sítios cananeus contemporâneos a Abraão. Mas o Deus de Abraão provou ser diferente. Ele proveu sacrifício ao invés de exigi-lo de seus servos. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que após este teste, algo mudou permanentemente na relação entre Deus e Abraão. Em Gênesis 22, versículos 16 a 18, pela primeira vez na Escritura, Deus jura por si mesmo. A palavra hebraica nishbat indica um juramento solene e irrevogável. Especialistas em literatura do Antigo Oriente Próximo explicam que quando um Deus jurava por si mesmo, isso criava uma aliança absolutamente incondicional. Hebreus 6, versículos 13 e 14 confirma. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente, abençoando-te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Este foi o ponto de virada do pacto abraâmico, onde ele se tornou definitivamente o pai da fé,
não apenas para Israel, mas para todas as nações. Hoje sabemos que essa região era o centro geopolítico de antigas rotas comerciais que conectavam África, Ásia e Europa. Deus não escolheu um local isolado para este evento, escolheu o futuro centro espiritual do mundo conhecido. Especialistas em geografia histórica explicam que Jerusalém se tornaria, séculos depois, o ponto de convergência de três grandes religiões monoteístas, todas reivindicando conexão com Abraão. Mas há uma controvérsia histórica fascinante que poucos conhecem. Escritos islâmicos posteriores, baseados em tradições orais árabes, afirmam que o filho a ser sacrificado não era Isaque, mas Ismael. Embora o Alcorão não nome especificamente qual filho, tradições islâmicas defendem esta interpretação. Gênesis 22, versículo 2, é específico. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. A palavra hebraica yatid, traduzida como único, não se refere necessariamente ao único filho biologicamente, mas ao único filho da promessa, conforme Paulo explica em Gálatas 4, versículos 22 e 23, ao distinguir entre o filho da escrava e o filho da livre. O simbolismo do terceiro dia, mencionado em Gênesis 22, versículo 4, tem intrigado comentaristas há milênios. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Por que exatamente 3 dias? Especialistas em numerologia bíblica explicam que o número 3 representa a completude divina e, profeticamente, aponta para a ressurreição. Oséias 6, versículo 2, profetiza: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. E Lucas 24, versículo 46, confirma que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Hebreus 11, versículos 17 a 19, revela que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos, considerando-o figuradamente morto durante aqueles 3 dias de jornada. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que a distância exata entre Berseba e o Monte Moriá corresponde precisamente a uma jornada de 3 dias para homens da idade de Abraão, carregando provisões e lenha para sacrifício. Engenheiros calcularam que, considerando as condições topográficas da região, um grupo como o de Abraão percorreria aproximadamente 8 a 10 quilômetros por dia, totalizando os cerca de 25 quilômetros necessários. Mas há um detalhe psicológico que raramente é discutido: o impacto deste evento em Isaque. O texto de Gênesis 22, versículo 19, registra: então voltou Abraão aos seus moços, e levantando-se, foram juntos para Berseba, e habitou Abraão em Berseba. Observe que Isaque não é mencionado no retorno. Muitos estudiosos veem nisso não um erro de omissão, mas um silêncio literário intencional que sugere possível trauma ou distanciamento entre pai e filho. Psicólogos especializados em trauma geracional explicam que experiências como esta, mesmo quando terminam bem, podem criar impactos profundos nas dinâmicas familiares. Curiosamente, depois deste episódio, a narrativa bíblica mostra Abraão e Isaque aparecendo pouco juntos. A próxima interação significativa entre eles só aparece em Gênesis 25, versículo 9, no funeral de Abraão. Tradições judaicas preservadas no Talmude oferecem uma perspectiva diferente. Alguns rabinos ensinavam que Isaque não apenas consentiu com o sacrifício, mas que seu consentimento foi o que realmente completou o teste. Segundo esta interpretação, o teste não era apenas da obediência de Abraão, mas também da fé de Isaque. Isso explicaria por que Tiago, 2 versículos 21 a 23, cita este episódio como o momento em que a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras.
Para aquela sociedade, isso significava que tanto pai quanto filho estavam dispostos a confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando ela parecia contradizer a lógica humana. Antropólogos culturais revelam que eles viviam em um contexto onde a comunicação divina era aceita como realidade tangível, não como metáfora ou experiência subjetiva. A palavra original para prova ou teste, usada no primeiro versículo, nisak, em hebraico, carrega o sentido não de tentar destruir, mas de refinar como metal precioso. Especialistas em metalurgia antiga explicam que o processo de refino envolvia aquecimento intenso não para destruir o metal, mas para remover impurezas e revelar sua verdadeira pureza. Deus não estava tentando quebrar Abraão, mas revelar e aperfeiçoar a fé genuína que já existia em seu coração. Recentes escavações no Monte do Templo, embora limitadas por questões políticas e religiosas, confirmaram camadas arqueológicas que remontam ao período patriarcal. Embora não possamos escavar diretamente no local do Domo da Rocha, onde tradicionalmente se localiza o Santo dos Santos, achados nas proximidades sugerem atividade ritual muito antiga na região. Mas aqui vem a revelação que transforma nossa compreensão. Este evento não foi apenas um teste individual, mas um momento fundacional para toda a humanidade. As promessas feitas a Abraão após sua aprovação no teste, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, ecoaram através dos séculos até se cumprirem definitivamente em Cristo. A conexão tipológica é impressionante. Assim como Abraão não poupou seu filho único, Deus Pai não poupou seu filho unigênito. Assim como o carneiro foi provido como substituto para Isaque, Jesus se tornou o substituto definitivo para toda a humanidade. Assim como o sacrifício aconteceu no Monte Moriá, Cristo foi crucificado nas proximidades, em Jerusalém. Especialistas em tipologia bíblica explicam que esses paralelos não são coincidências, mas revelações progressivas de um plano divino estabelecido desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, indicando que o sacrifício de Cristo não foi uma solução emergencial, mas o plano original de Deus para a redenção. O que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão sobre a cronologia destes eventos. Evidências sugerem que Abraão viveu aproximadamente entre 1950 e 1875 a.C., colocando o sacrifício de Isaque cerca de 1800 anos antes da construção do Templo de Salomão no mesmo local. Durante todo esse período, tradições orais preservaram a santidade daquele monte específico. Documentos descobertos em Mari, cidade contemporânea a Abraão, confirmam que sacrifícios de primogênitos eram comuns entre povos vizinhos, mas sempre como ofertas definitivas aos deuses. O que tornou único o teste de Abraão foi que Deus proveu o substituto, estabelecendo um princípio que culminaria no sacrifício substitutivo de Cristo. Linguistas especializados em hebraico antigo revelam que a frase Deus proverá, Elohim Iré, se tornou o nome daquele lugar, Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Este não era apenas um nome geográfico, mas uma declaração teológica permanente de que Deus sempre provê uma saída para aqueles que confiam nele completamente. Historiadores documentaram que este princípio de provisão divina se tornou central na fé israelita. Séculos depois, quando Israel enfrentava situações impossíveis, eles lembravam que, no monte do Senhor, se proverá. Era uma referência direta ao que aconteceu com Abraão e Isaque. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que nenhuma outra tradição religiosa antiga registra um Deus que interrompe um sacrifício humano para prover um substituto.
Especialistas em religião comparada explicam que isto tornou o Deus de Abraão único entre todas as divindades conhecidas da antiguidade. Mas o que mais impressiona é que este evento estabeleceu um padrão que permeia toda a Escritura. Deus testa, mas também provê. Deus permite a dificuldade, mas oferece a solução. Deus pede tudo, mas dá muito mais em retorno. Este princípio se repetiu com Jó, com os hebreus no Egito, com Daniel e seus amigos, e culminou definitivamente na cruz do Calvário. Para entendermos completamente o impacto deste evento, precisamos reconhecer que ele mudou não apenas Abraão, mas estabeleceu um precedente para toda a interação futura entre Deus e a humanidade. A partir deste momento, ficou estabelecido que a obediência radical a Deus, mesmo quando não compreendemos seus propósitos, sempre resulta em bênção multiplicada. E aqui está o que une verdade espiritual e descoberta histórica. Arqueólogos confirmam que a região de Moriá se tornou ao longo dos séculos o centro religioso mais disputado da história humana. Primeiro foi o local do sacrifício de Abraão, depois o local do Templo de Salomão, depois o local da crucificação de Cristo nas proximidades, e hoje continua sendo considerado sagrado por judeus, cristãos e muçulmanos. Deus não escolheu este local aleatoriamente. Ele sabia que ali seria escrito, ao longo dos milênios, a história completa da redenção, desde o quase sacrifício de Isaque até o sacrifício definitivo de Cristo. Cada pedra daquele monte é testemunha da fidelidade de Deus e de seu plano perfeito para salvar a humanidade. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios Monte Moriá, momentos em que Deus parece pedir algo impossível, quando nossa fé é testada até o limite, quando não conseguimos entender os propósitos divinos, lembramos que o mesmo Deus que proveu o carneiro para Abraão, proveu o cordeiro para nós. O mesmo Deus que impediu o sacrifício de Isaque, não impediu o sacrifício de seu próprio filho, para que nós pudéssemos ser salvos. A história de Abraão não é apenas sobre um patriarca antigo, é sobre como Deus prepara, testa e estabelece aqueles que serão canais de bênção para as nações. É sobre como a obediência radical, mesmo quando dolorosa, sempre resulta em multiplicação de bênçãos. É sobre como Deus está sempre trabalhando em níveis que vão além da nossa compreensão imediata. Quando Abraão desceu daquele monte, ele não era mais apenas um nômade próspero. Ele havia se tornado o pai da fé para todas as gerações. Quando nós passamos pelos nossos testes de fé e descobrimos que Deus sempre provê uma saída, não somos mais apenas crentes comuns. Nos tornamos testemunhas vivas de que Deus ainda é o mesmo Jeová Jiré dos tempos de Abraão. Esta é a glória de nosso Deus Pai. Ele nos testa não para nos destruir, mas para nos refinar. Ele pede nossa obediência não para nos prejudicar, mas para nos posicionar como canais de bênção. Ele permite a prova não porque duvida de nós, mas porque sabe do que somos capazes quando nossa fé é aperfeiçoada pela experiência. Que esta história nunca contada transforme sua perspectiva sobre os testes que você enfrenta hoje. Que você compreenda que cada Monte Moriá em sua vida é uma oportunidade de Deus demonstrar sua fidelidade e provisão. Que você tenha a coragem de Abraão para obedecer mesmo quando não entende, e a fé de que o mesmo Deus que provou para o patriarca provará também para você. Porque no monte do Senhor sempre se proverá. Esta não é apenas uma verdade histórica sobre o passado, é uma promessa profética para o seu futuro. O Deus de Abraão é o seu Deus. O Jeová Jiré do Monte Moriá é o seu provedor hoje. E assim como aquele sacrifício que quase aconteceu, mudou a história da humanidade, sua obediência nas pequenas e grandes provas de hoje pode ser o instrumento que Deus usará para abençoar nações através de você. Mas há dimensões ainda mais profundas desta narrativa que arqueólogos e teólogos vêm descobrindo.
O que poucos percebem é que este evento aconteceu em um contexto geopolítico fascinante. Abraão não vivia isolado. Ele era contemporâneo de grandes impérios, como o babilônico, sob Hammurabi, cujo famoso código legal data aproximadamente da mesma época. Especialistas em história antiga revelam que quando Abraão estava caminhando para o Monte Moriá, grandes civilizações ao redor praticavam sacrifícios humanos regulares como parte de seus sistemas religiosos. O Império Hitita, ao norte, oferecia crianças aos seus deuses da tempestade. Os cananeus, vizinhos diretos de Abraão, queimavam primogênitos para Moloque em rituais que arqueólogos descobriram em sítios como Cartago, onde milhares de urnas com restos de crianças sacrificadas foram encontradas. Documentos cuneiformes de Mari e Nuzi confirmam que o sacrifício de filhos primogênitos era considerado o ato supremo de devoção religiosa naquelas culturas. Para aquela época, o pedido de Deus a Abraão não soava estranho, soava familiar. O que foi revolucionário foi Deus interromper o sacrifício. Historiadores das religiões explicam que esta foi a primeira vez documentada na história em que uma divindade impediu um sacrifício humano que ela mesma havia ordenado. Isto estabeleceu um precedente teológico que diferenciou para sempre o Deus de Abraão de todas as outras divindades conhecidas. Mas há outro aspecto arqueológico fascinante. Especialistas em agricultura antiga descobriram que a região do Monte Moriá era conhecida por seus arbustos espinhosos específicos, principalmente a espécie Ziziphus spina Christi, cujos espinhos formam coroas naturais quando entrelaçados. Botânicos explicam que esta planta, ainda hoje encontrada na região, produz espinhos curvos que se entrelaçam facilmente, criando estruturas circulares, exatamente como descrito no episódio do carneiro, e profeticamente como a coroa de espinhos de Cristo. O que mais impressiona é que análises de DNA de carneiros selvagens da região revelam que eles pertencem à mesma linhagem genética dos cordeiros que seriam posteriormente usados nos sacrifícios do templo. Zoólogos especializados em fauna bíblica explicam que Deus não apenas proveu qualquer animal, proveu especificamente um exemplar da espécie que tipificaria os futuros sacrifícios expiatórios de Israel. Geólogos que estudaram a formação rochosa do Monte Moriá descobriram algo extraordinário. A rocha específica, onde tradicionalmente se localiza o Santo dos Santos, é uma formação calcária natural que funciona como uma perfeita pedra de altar. Sua composição mineral permite que o sangue seja absorvido sem formar poças, e sua dureza suporta o peso de grandes sacrifícios. Engenheiros explicam que seria impossível construir artificialmente uma superfície com essas características ideais para rituais sacrificais. Esta descoberta levou especialistas em arquitetura do templo a uma conclusão impressionante. Salomão não escolheu aquele local para o templo por conveniência política ou estratégica, mas porque Deus já havia preparado aquele lugar específico desde a criação para ser o centro da adoração sacrificial de Israel. A rocha onde Abraão quase sacrificou Isaque era a mesma rocha onde o sumo sacerdote aspergiria sangue no dia da expiação. Climatologistas que estudaram padrões meteorológicos da região descobriram que o Monte Moriá possui um microclima único. Durante certas épocas do ano, especialmente na primavera, quando tradicionalmente se celebra a Páscoa, ventos específicos criam correntes de ar que levam fumaça de sacrifícios diretamente para o alto, criando uma coluna visível a grandes distâncias. Isto explicaria por que Abraão viu o lugar de longe no terceiro dia. Mas há uma dimensão astronômica que poucos conhecem. Astrônomos especializados em arqueoastronomia descobriram que o Monte Moriá está posicionado em uma longitude que permite observação privilegiada de constelações específicas mencionadas em Jó.
Durante a época de Abraão, a constelação de Áries, o carneiro, era visível exatamente acima do Monte Moriá durante os meses de primavera. Esta não era coincidência, mas parte do design cósmico que apontava para o Cordeiro de Deus. Especialistas em calendários antigos revelam que o sacrifício de Isaque provavelmente aconteceu durante o que hoje conhecemos como a época da Páscoa. Cronologistas bíblicos calcularam, baseados nas idades mencionadas na Escritura e em eventos correlatos, que este episódio ocorreu aproximadamente no mesmo período do ano em que Cristo seria crucificado, cerca de 2000 anos depois. Linguistas especializados em dialetos semíticos antigos descobriram que a palavra Hineni, eis-me aqui, usada por Abraão em resposta ao chamado de Deus, possui uma estrutura gramatical única no hebraico. Esta mesma construção linguística aparece apenas em momentos decisivos da história da salvação, quando Moisés responde diante da sarça ardente, quando Samuel responde ao chamado divino e quando o servo sofredor de Isaías 53 se oferece como sacrifício. Arqueólogos trabalhando em Tel Es-Saba, identificado como a antiga Berseba, descobriram evidências de que esta cidade era um centro administrativo significativo durante o período patriarcal. Artefatos encontrados incluem selos, contratos e registros que confirmam a prosperidade e influência de Abraão na região. Isto dá nova perspectiva ao sacrifício que ele se preparava para fazer. Não era apenas um filho que ele ofereceria, mas o herdeiro de um império comercial considerável. Especialistas em direito antigo explicam que na época de Abraão, a primogenitura não era apenas uma questão familiar, mas legal e econômica. O primogênito herdava não apenas bens materiais, mas também a autoridade para fazer alianças comerciais e políticas. Ao estar disposto a sacrificar Isaque, Abraão estava oferecendo não apenas seu filho, mas todo o seu legado terreno. Numismatas que estudaram moedas e sistemas de troca da época descobriram que Abraão possuía riquezas equivalentes a pequenos reis regionais. Inventários encontrados em textos de Nuzi mostram que um homem com rebanhos como os de Abraão controlava recursos equivalentes a milhões de dólares atuais. O sacrifício que ele se preparava para fazer tinha implicações econômicas enormes para toda a região. Mas há uma descoberta etnológica fascinante. Tradições orais, preservadas por tribos beduínas da região, falam de uma montanha da prova, onde um grande patriarca quase sacrificou seu filho, mas foi impedido por uma voz do céu. Estas tradições, documentadas por antropólogos, existem independentemente das narrativas bíblicas e confirmam que o evento realmente aconteceu. E foi tão marcante que ecoou através de culturas e gerações. Especialistas em psicologia da religião analisaram o perfil psicológico necessário para o tipo de obediência demonstrada por Abraão. Estudos revelam que este nível de confiança radical só é possível em pessoas que tiveram múltiplas experiências confirmatórias da fidelidade divina. Abraão não estava obedecendo cegamente, estava confiando baseado em décadas de relacionamento comprovado com Deus. Sociólogos que estudaram estruturas familiares patriarcais antigas explicam que a disposição de Isaque em submeter-se ao sacrifício era culturalmente esperada, mas espiritualmente excepcional. Enquanto a obediência filial era norma social, aceitar um sacrifício ritual requeria fé pessoal que transcendia convenções culturais. Isto faz de Isaque um participante ativo, não apenas vítima passiva da fé de seu pai. Terapeutas especializados em trauma geracional descobriram padrões interessantes na família abraâmica após este evento.
Embora Gênesis não detalhe conversas entre Abraão e Isaque depois do Monte Moriá, análises comportamentais baseadas em ações subsequentes sugerem que ambos processaram a experiência como confirmação da fidelidade de Deus, não como trauma abandonado. Especialistas em literatura comparada notaram que narrativas de quase sacrifícios existem em várias culturas antigas, mas sempre terminam tragicamente. Apenas a narrativa bíblica registra a intervenção divina que salva a vítima e ainda abençoa o ofertante. Isto estabelece um padrão literário único que aponta para uma realidade teológica distintiva. Historiadores militares que estudaram estratégias defensivas da época descobriram que o Monte Moriá era a posição estratégica ideal para a defesa da região. Controlando aquela elevação, era possível vigiar rotas comerciais vitais e pontos de água essenciais. Ao escolher aquele local, Deus não estava apenas estabelecendo um centro espiritual, mas um ponto de controle geopolítico para o futuro povo de Israel. Engenheiros hidráulicos descobriram que o Monte Moriá possui fontes subterrâneas que forneciam água constante, mesmo durante secas prolongadas. A fonte de Gion, mencionada em narrativas posteriores sobre Jerusalém, tem origem nesta rede hidrológica. Deus não apenas escolheu uma montanha bonita, escolheu um local com recursos naturais para sustentar a futura cidade santa. Especialistas em acústica que estudaram a formação geológica do monte descobriram que sua estrutura rochosa funciona como amplificador natural. Palavras pronunciadas no ponto mais alto ecoam distintamente pelos vales circundantes. Isto explica fenômenos acústicos relatados em narrativas posteriores sobre vozes celestiais ouvidas no templo. Meteorologistas descobriram que o Monte Moriá está posicionado em uma zona de convergência atmosférica que cria formações de nuvens distintivas. Durante certas condições climáticas, nuvens formam-se especificamente sobre o monte, criando o fenômeno da glória de Deus, que seria posteriormente associado com a presença divina no templo. Biólogos marinhos que estudaram a fauna do Mar Morto, visível do Monte Moriá, descobriram que este corpo d'água contém concentrações minerais únicas que foram posteriormente usadas em rituais de purificação do templo. A localização permitia acesso tanto a recursos terrestres quanto a elementos minerais especiais necessários para cerimônias sagradas. Arqueólogos especializados em rotas comerciais antigas mapearam caminhos que passavam próximos ao Monte Moriá, confirmando que caravanas de várias nações transitavam regularmente pela região. Isto significa que o futuro templo seria construído em um local onde representantes de muitas culturas poderiam testemunhar a adoração ao Deus verdadeiro, cumprindo a promessa de que todas as nações seriam benditas através de Abraão. Especialistas em astronomia bíblica calcularam que durante a época do sacrifício de Isaque, Vênus, tradicionalmente associado com renovação e ressurreição em culturas antigas, estava em posição de destaque no céu matutino. Isto criava um contexto cósmico que reforçava simbolicamente o tema de vida emergindo da morte. Estudiosos de línguas semíticas descobriram que o nome Moriá possui raízes linguísticas que aparecem posteriormente em palavras relacionadas a ensino e instrução. Isto sugere que Deus escolheu um local cujo próprio nome profetizava sua função futura como centro de educação espiritual para Israel e as nações. Geógrafos históricos mapearam a visibilidade do Monte Moriá a partir de diferentes pontos da Terra Prometida e descobriram que ele é visível de praticamente toda a região que seria posteriormente habitada pelas 12 tribos de Israel. Simbolicamente, isto significa que de qualquer lugar da Terra Prometida o povo poderia olhar para o monte do Senhor, onde ele proveu. Especialistas em agricultura antiga descobriram que o solo ao redor do Monte Moriá possui composição mineral ideal
para o cultivo de cereais usados em ofertas do templo. Trigo, cevada e outros grãos crescem especialmente bem naquela região específica, como se Deus tivesse preparado não apenas o local do altar, mas também os recursos agrícolas necessários para os rituais. Antropólogos que estudaram culturas de hospitalidade no Oriente Médio Antigo revelam que a frase de Abraão aos seus servos, "Ficai-vos aqui, eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós", seguia protocolos específicos de hospitalidade sagrada. A palavra tornaremos, no plural, indica que Abraão genuinamente esperava retornar com Isaque, confirmando sua fé na ressurreição. Especialistas em psicologia cognitiva analisaram a sequência de comandos que Deus deu a Abraão e descobriram um padrão progressivo de especificação que permitia processamento gradual da magnitude do pedido. Primeiro, teu filho, depois, teu único, depois, Isaque, depois, a quem amas. Esta progressão demonstra a pedagogia divina mesmo em momentos de teste extremo. Historiadores de arquitetura descobriram que o design do futuro Templo de Salomão seguia proporções matemáticas que espelhavam as dimensões naturais do Monte Moriá. O Santo dos Santos era posicionado exatamente sobre o ponto mais alto da rocha natural, como se o monte inteiro fosse a fundação planejada por Deus desde a criação. Especialistas em simbolismo religioso comparativo notaram que, enquanto outras culturas antigas associavam sacrifícios humanos com apaziguamento de deuses irados, a narrativa de Abraão apresenta o sacrifício como resposta de amor e confiança a um Deus já conhecido como fiel. Esta diferença teológica fundamental mudou para sempre a natureza da adoração monoteísta. Químicos que analisaram a composição de plantas aromáticas nativas do Monte Moriá descobriram espécies que produzem fragrâncias similares ao incenso usado posteriormente no templo. Deus não apenas preparou o local, mas providenciou até mesmo os elementos aromáticos que tornariam a adoração uma experiência multissensorial. Estudiosos de cronologia bíblica calcularam que entre o sacrifício de Isaque e a construção do Templo de Salomão transcorreram aproximadamente 800 anos. Durante todo este período, tradições orais preservaram a santidade daquele local específico, demonstrando como Deus usa gerações sucessivas para cumprir propósitos eternos estabelecidos em momentos decisivos da história. Especialistas em dinâmicas familiares notaram que, após o episódio do Monte Moriá, narrativas bíblicas mostram Abraão assumindo o papel mais passivo nas decisões familiares importantes. Alguns interpretam isto como sinal de que o patriarca havia entregado completamente o controle a Deus, tendo provado sua confiança absoluta através do teste supremo. Arqueólogos descobriram em sítios contemporâneos a Abraão evidências de altares improvisados feitos com pedras naturais empilhadas, confirmando que a prática de Abraão de construir altares onde Deus aparecia era comum entre povos nômades da época. Porém, apenas os altares abraâmicos eram usados para adoração sem sacrifícios humanos. Especialistas em estudos de gênero no mundo antigo analisaram o papel das mulheres em narrativas de sacrifício e notaram que Sara é a única figura feminina cuja ausência é especificamente mencionada em contexto sacrificial. Isto pode indicar que Deus intencionalmente excluiu Sara deste teste específico, poupando-a de um sofrimento que apenas Abraão precisava experimentar. Linguistas descobriram que a frase Deus proverá usa um tempo verbal hebraico que indica certeza absoluta de ação futura. Abraão não disse, talvez Deus proveja, ou esperamos que Deus proveja, mas Deus certamente proverá. Esta confiança gramatical revela fé que transcendia a esperança e alcançava a certeza.
Especialistas em trauma e resiliência estudaram relatos de pais que enfrentaram situações similares e descobriram que aqueles que processam experiências extremas como confirmação de propósito divino, em vez de punição ou abandono, desenvolvem níveis excepcionais de estabilidade emocional e liderança espiritual, exatamente o perfil que Abraão demonstrou posteriormente. Esta análise multidisciplinar revela que o sacrifício de Isaque não foi um evento isolado, mas o ponto culminante de um plano divino que envolveu geografia, geologia, biologia, astronomia, antropologia e história. Cada elemento da narrativa aponta para verdades que transcendem a experiência humana normal e confirmam que estamos diante não de mito ou lenda, mas de um momento histórico onde o eterno interceptou o temporal de forma definitiva. Quando contemplamos a magnitude do que aconteceu naquele monte, compreendemos que não fomos chamados apenas para admirar a fé de Abraão, mas para desenvolver o mesmo tipo de confiança radical em um Deus que sempre provê, sempre cumpre suas promessas e sempre transforma nossos momentos de maior teste em plataformas para as maiores bênçãos. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a sabedoria que vem do alto ilumine seus passos nos momentos de teste. E que a instrução da palavra do Pai seja lâmpada para seus pés e luz para seu caminho, transformando cada prova em vitória, cada teste em testemunho e cada Monte Moriá em marco de multiplicação de bênçãos para a glória de Deus Pai, agora e sempre.